Ó, primeiro tem que abrir o programa aqui, né? Depois que abre o programa, vai em usuário, sistema e coloca a senha, admin ou E66. Dá um enter. E antes de tudo, tem que olhar aqui a configuração se vai estar reconhecendo a controladora, né? Se reconheceu, aparece o número 1 aqui e aparece todas as informações que tem aqui, tá? Após colocar a senha e após reconhecer a controladora, vai mostrar as configurações de monitor. Clique aqui. Aqui nessa região não precisa clicar em nada que seja referente a isso. Você pode ir direto para a próxima. Vai abrir 3 janelas. Essas 3 janelas, essa primeira que é referente à resolução do painel, que é o tamanho inteiro em pixel. Essa janela que é referente à reset da placa, para manter brilho na mesma intensidade e cor na mesma intensidade. E essa terceira tela é referente a endereçamento, dizer o cabo, onde é que está entrando, onde está parando e quantos cabos tem. Aqui nessa primeira tela, já de cara, eu vou logo resetar as configurações de fábrica da controladora. Aí eu já resetei. A gente vai clicar em configurar. Quando eu clico em configurar, eu posso colocar aqui em tela cheia para mim ter uma noção e olhar tudo, né? O que eu preciso fazer aqui. Em colunas significa as colunas que eu tenho, tipo assim, quantas placas eu tenho de largura, quantas colunas eu tenho. Nesse caso, nesse nosso painel que a gente vai configurar, a gente tem 6. A gente coloca 6. Aqui já aparece a quantidade de placa de largura. E no nosso aqui a gente tem 5. Então a gente vai aparecer aqui a quantidade de placas de altura. Beleza. Depois disso, eu vou dizer para o programa quantos pixels tem na largura e na altura de cada placa. Essa placa que a gente está trabalhando é 192, que é o 2.5, né? O módulo de 2.5. 192 por 192. Depois que eu coloco aqui, eu vou aplicar. No nosso caso aqui, a gente tem 4 portas aqui para poder trabalhar. Eu tenho que entender onde é que eu coloquei o cabo, né, que está lá na placa, e onde eu coloquei aqui na controladora. No nosso caso, a gente colocou os cabos na porta 3 e na porta 4. Então, o primeiro cabo que eu vou configurar é o que está na porta 3. O cabo que está na porta 3 está fazendo referente ao lado esquerdo do painel. Então, aqui é como se eu estivesse olhando o painel de frente, né? E aí, o lado esquerdo é esse lado aqui. O cabo entrou aqui, foi para baixo, foi para o lado, foi para cima e provavelmente pararam aqui. A gente está fazendo um portal. E aí, o cabo 4, ele entrou... Deixa eu olhar aqui. É aqui mesmo? Aqui, voltando. Ele fez o mesmo sistema, para deixar esteticamente igual. Beleza. Depois que eu fiz isso, o endereçamento, alguns programas antigos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que clicar na placa e clicar nesse botãozinho aqui para posicionar essa placa como placa cega. Então, depois que eu posiciono aqui, ó, todas como placa cega, aí ele vai ficar como se fosse uma placa que não estou utilizando. Nesse espaço aqui no físico, a gente tem uma porta aqui na parte montada. Só que esse programa, como está atualizado, eu não preciso fazer isso. Só que se pegar o programa antigo, vocês precisam fazer. Se quiser reverter o processo, você só clica de novo no mesmo botãozinho que está aqui, ó, posicionar. Tá. Depois que eu fiz isso, eu vou enviar o arquivo de configuração para a controladora. Demora um pouco mesmo. Ok. Depois que eu já enviei, eu vou conferir lá no painel se está realmente endereçado. Se estiver realmente endereçado, eu vou ir para a próxima parte. Próxima parte, eu posso carregar o arquivo de dentro do computador, né? No caso aqui, eu posso estar com um pendrive e eu simplesmente acessar o pendrive, que não tenho nenhum plugado. Ou eu posso ir em uma pasta do computador, que normalmente na Pleno é o disco C, LEDs. E aqui a gente tem arquivo de todos os LEDs da Pleno. No caso seria o nosso 2.5 e escolher um arquivo aqui. Só que eu sei que esses arquivos meus aqui estão corrompidos porque são antigos. Eu vou fazer o que? Eu vou ler o arquivo de uma das placas. Aqui
nessa primeira opção é referente ao número da controladora. Se eu tiver mais de uma, eu posso escolher uma ou outra. Aqui é o número da porta da controladora. Eu sei que eu estou trabalhando aqui com a porta 3 e 4. Então eu vou ter que mudar aqui da porta 1 para a porta 3, por exemplo. E aqui eu posso escolher a placa. Se na porta 3 eu estou fazendo 11 placas, eu posso escolher até o número 11. Então eu vou escolher aqui um aleatório, o número 5. Eu vou ler a placa 5, os arquivos da placa 5, vou dar um OK e vou replicar esse arquivo enviando, né, para o cartão recebido para todas as placas. Aí eu clico em enviar e ele vai fazer o que? Ele vai resetar todas as placas com a mesma configuração daquela placa que eu li. Beleza, aqui já foi. Na próxima, espera o OK, né? OK. Na próxima página que a gente vai aqui, a gente vai dizer para a controladora qual o tamanho em físico, né, de pixel que a gente tem na largura e na altura. No caso, a gente tem 6 LEDs aqui de 2.5. Cada um tem 192 de pixel, então vai dar esse valor de 1152. Aqui já está OK, certo. A gente tem 5 módulos aqui no nosso físico, né, painel montado aqui, 5 módulos de 192. Então esse 192 vezes 5 vai dar 960, certo? Eu vou clicar só em configurar, ele vai piscar lá e depois que piscar ele vai estar com essas configurações já aplicadas. Depois que eu fiz todas essas configurações, eu não preciso fazer mais nada de configuração e só solidificar, que é nesse botão aqui embaixo. Depois que eu solidifico, tudo que eu fiz aqui está salvo e eu posso desligar a controladora e ligar de novo, ela vai voltar com as configurações aplicadas. Lógico que, como por ser um equipamento, pode acontecer de esse equipamento dar uma pane e não salvar esses arquivos. E aí existe um processo, se você quiser salvar toda a configuração que você fez, eu vou já mostrar aqui como que faz. Deixa eu só salvar aqui na controladora. Essa parte aqui é bastante. Ok. Para me salvar tudo que eu fiz aqui, tudo que a gente acabou de fazer, eu tenho que ir para minha terceira tela que tenho aqui. Aqui existe um botão aqui, deixa eu só confirmar se é este. O que eu vou salvar o arquivo é esse daqui. Vamos salvar na área de trabalho. Colocar configuração LED. Só colocar config, já tá bom. Já.